Queridos alunos, um bom dia a todos vocês. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo de radicais. Vocês podem estar acompanhando esse estudo através do livro didático de vocês. Abram os seus livros na página 48. Na página 48 do seu livro didático, você pode acompanhar o nosso estudo de hoje, tá certo? Vamos estudar hoje sobre propriedades dos radicais, tá ok? Antes de falarmos das propriedades dos radicais, é interessante nós fazermos uma breve revisão dos conceitos iniciais de radicais. O que é um radical? Nesse slide eu trago para vocês os principais elementos que formam um radical, tá certo? É muito comum falar-se em raiz quadrada de alguma coisa. É o radical mais comum, mais simples, né? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, é isso? Pois bem, vamos dar uma olhadinha nos elementos de uma raiz, nos elementos de um radical. Primeiro, esse símbolo aqui, bem conhecido, eu chamo ele de radical. O nome desse símbolo aqui é radical. Esse númerozinho que vem em cima do símbolo, em cima do radical, eu chamo ele de índice. Índice do radical, tá certo? Esse númerozinho pequeno que fica do lado de fora do radical, certo? Já esse número que fica dentro do radical, fica embaixo do radical, representado aqui pela letra A, eu chamo ele de radicando, tá certo? Então, já temos o radical, o índice do radical e o radicando. E, por fim, eu tenho a raiz. A raiz é esse número aqui, ó. É o resultado desse radical, tá certo? Então, tomemos, por exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, cadê o símbolo do radical? Tá aqui, é esse. É isso. Cadê o índice do radical? O índice do radical é esse. Toda vez que não vier escrito nada aqui no lugar do índice, é porque a gente deve imaginar que esse índice aqui é igual a 2, tá ok? Então, tanto faz eu escrever o número 2 aqui, como não escrever, tá ok? É a mesma coisa. Eu já sei, eu já imagino que aqui no índice é 2, tá ok? E quem é o radicando? Radicando é o 9. E quem é a raiz? A raiz é o resultado, é o 3, tá ok? Então, esses são os elementos do radical, tá ok? Na semana passada, nós estudamos sobre potência de expoentes fracionários. Nós aprendemos que as potências com expoente em forma de fração, elas podem ser transformadas em radicais. Basta seguir uma regrazinha. Vamos relembrar isso, porque eu trago na atividade de hoje também algumas questões sobre isso, tá ok? Então, pois bem, imagine aqui essa potência, olha só, uma potência com expoente fracionário, olha só o expoente da potência, m dividido por n, não é isso? Então, essa potência eu consigo transformá-la em uma raiz, tá certo? Em um radical. Como é que eu faço? Olha só, é simples. A base da minha potência,
olha só, a base da minha potência, que aqui é o A, ela vai se transformar no radicando, tá ok? No expoente, o meu numerador do expoente aqui da potência, que é o mzinho, ele vai ser o expoente do radicando, ok? E o denominador, que é o númerozinho que fica embaixo aqui da fração, o n, ele vai ser o índice do meu radical, ok? Pronto, eu transformei uma potência com expoente fracionário em raiz, ok? Pois bem, olha só esse exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 81, certo? Raiz cúbica de 81. Como eu posso transformá-lo para potência com expoente fracionário? Tá certo? Vamos ver. Raiz cúbica de 81. Observe que o meu radicando aqui, ele não está na forma de potência. Não é isso? Mas eu consigo transformá-lo para a forma de potência. Então, eu posso escrevê-lo aqui como 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Eu posso escrevê-lo na forma de outra potência. Qualquer outra potência. Tá ok? Uma outra potência, por exemplo, que eu posso escrever 81. É o 9 elevado a 2, não é isso? Porque 9 vezes 9 é 81. Não é? Então, aqui está escrito o radicando da forma 3 elevado a 4. Como é que eu faço para transformar em expoente fracionário? Olha só, o radicando vai ser a base da potência. O expoente do radicando vai ser o numerador. E o índice do radical vai ser o denominador. Apenas isso. Para fazer o processo inverso é a mesma coisa. Transformar de uma potência para um radical. Tá ok? É muito simples, tá certo? Pois bem. Então nós vamos agora dar uma estudada sobre as propriedades dos radicais. Tá ok? As propriedades dos radicais, elas são 4. Existem 4 propriedades dos radicais. O que são propriedades, professor? Propriedades são estratégias, são métodos que existem para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, quando estivermos fazendo um cálculo, quando estivermos resolvendo problemas envolvendo radicais, raízes quadradas, raízes cúbicas, tá certo? Então existem essas 4 propriedades para facilitar o meu cálculo, tá ok? A gente vai ver de uma por uma e nós vamos entender como devemos aplicar cada propriedade, como e quando devemos aplicar cada propriedade. Observe a primeira propriedade, o que é que ela diz? Ela diz que quando nós temos uma raiz, tá? Quando temos uma raiz onde, olha só, o índice do radical, que é n, é igual ao expoente do radicando. Olha só, quando o índice da raiz, o índice do radical for igual ao expoente do radicando, o que eu posso fazer aqui? Eu posso eliminar esses números que são iguais. Eu posso eliminar o n com n e dessa forma eu vou eliminar a raiz e vou ter só o a como resultado. Então observe como é fácil, não é isso? Então, o que podemos observar aqui? Se numa prova vem esse problema aqui, raiz quadrada de 9, é fácil de resolver, né? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? Mas se de repente viesse dessa maneira, raiz cúbica de 9 elevado
a 3. Aí se tornaria mais difícil, né? Eu tenho que calcular 9 elevado a 3, que é 9 vezes 9 vezes 9, e depois tirar a raiz cúbica, se tornaria mais difícil. Mas a primeira propriedade, ela me ensina uma coisa. Ela me disse o quê? Que quando o índice da raiz for igual ao expoente do radicando, eu posso cancelar esses dois caras e tenho o número 9 como resultado. Olha só como resume o meu trabalho. Isso como facilita o meu trabalho. Então essa é a primeira propriedade. É isso que diz a primeira propriedade. Tá ok? Quando eu tenho, por exemplo, Então observe o exemplo que está na tela do celular de vocês, tá? Olha só, eu tinha aqui raiz cúbica de 2 elevado a 3. É isso? Segunda propriedade, de acordo com a primeira propriedade dos radicais, se o expoente do radicando é igual ao índice, eu posso cancelar eles e obtenho o radicando como resultado. Olha só como é fácil, como é simples. Eu chego a um resultado de forma bem simples. É isso? Mesma coisa aconteceu aqui. Eu tinha aqui uma raiz com índice 3 e o expoente igual a 3, né? O expoente do radicando. Eu cancelo o expoente do radicando com índice e vou tirar a raiz e vou obter o radicando como resultado. Menos 2. Não é isso? Pois bem, observe esse outro exemplo. Eu tenho aqui uma raiz com o índice igual a 5 e o expoente do radicando também é igual a 5. O que eu faço para facilitar o trabalho? Eu cancelo 5 com 5 e obtenho menos 2 como resultado. Olha só, menos 2 como resultado. Observe agora, raiz quadrada, índice 2 e 3 elevado a 2. Olha só, índice é igual ao expoente do radicando. Então, cancelo expoente com índice e obtenho esse número como resultado. Tá, ok? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma exceção. Tá? Que exceção é essa, professor? Todas as vezes em que o expoente do meu radicando for par, tá? For par, e a minha base ela for negativa, ok? A minha base for negativa. Naturalmente a gente pensaria que após nós cancelarmos aqui 2 com 2, o resultado seria menos 3, não é isso? Mas não vai ser menos 3, vai ser 3, tá ok? Vai ser positivo, sempre vai ser positivo, tá? Quando o expoente for par. Então, quando o expoente for par e a base for negativa, aí nós temos que dar o resultado como positivo. A gente vai tirar o módulo aqui. O que é o módulo, professor? Módulo significa positivar qualquer número, tá certo? Positivar qualquer número. Então, essa é a diferença. Então, observe só, para não confundir. Entenda que nesse caso aqui, ó, olha só, nesse caso aqui, raiz cúbica de menos 2 elevado a menos 3. Olha só, o resultado aqui foi menos 2. Não foi isso? Mas por que foi menos 2? Por que eu não tive que dar o resultado positivo? Porque o expoente não era par, o expoente era ímpar. Tá ok? Observe aqui também. O radicando, a base dele era até que ela era negativa, mas o expoente era ímpar. Então, o resultado continua sendo menos 2. Tá ok? Só vai se transformar de negativo para positivo, o resultado, quando o expoente for par, tá? E a base for negativa. Aí sim, o resultado que seria aparentemente menos 3, na verdade vai ser igual a 3, tá ok? Essa é a única exceção, tá certo? Quando o expoente for ímpar, todas as vezes que o expoente for ímpar, sempre eu vou cancelar e vou dar o radicando como resultado. É isso?
Todas as vezes que o expoente for ímpar. E quando o expoente for par, professor, como esse exemplo aqui. Quando o expoente for par, 2, por exemplo, você olha para o radicando, né, para a base. Se for positivo, normal, o resultado vai ser igual a 3. Mas se o expoente for par e a base for negativa, aí sim você tem que ter o cuidado de não colocar o resultado como menos 3, mas sim com 3. Tá ok? Essa é a única exceção, tá ok? Pois bem, vamos agora dar uma olhada na segunda propriedade. O que é que ela diz? Dividindo-se o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Resumindo, o que significa a segunda propriedade? Ela me diz que quando eu tenho uma raiz, tá, que tem índice e que tem expoente no radicando, eu posso resumir essa raiz dividindo esses dois números aqui, ó, o índice e o expoente, dividindo eles por um mesmo número. Mas para que serve essa propriedade, professor? Observe que às vezes você vai ter raízes dessa maneira. Olha só. Vamos lá. 4. Ó, raiz com índice 4. E aqui nós vamos ter 5 elevado 9 elevado a 9 elevado a 8. 2. 9 elevado a 2. Então, a raiz quarta de 9 elevado a 2. Já é um pouco complicado resolver esse problema, não é isso? Mas, através da segunda propriedade, eu posso facilitar o trabalho. Como? A segunda propriedade diz que se eu quiser, eu posso dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, de forma que simplifique esse valor. Então, vamos dividir o 4 do índice e o 2 do radicando pelo número 2. Vamos dividir por 2. Como que vai ficar? Vai ficar, olha só, a raiz 4 dividido para 2, 2. Raiz quadrada de 9 elevado a 2 dividido para 2 é 1. Então fica só 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então observe que eu cheguei numa expressão bem mais fácil utilizando a segunda propriedade. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em mais alguns exemplos. Olha só. Uma raiz que tem índice igual a 14, expoente igual a 7, estou radicando. Note que para resolver esse problema seria bem difícil, mas eu escolhi dividir o 14 por 7 e o 7 também por 7. Olha só, vamos olhar direto para cá, ó, tá? Esqueça isso, que vai confundir a sua cabeça. Olha só, quanto é 14 dividido por 7? É 2. E quanto é o 7 dividido por 7? É quanto? É 1. Então, note que eu reduzi esse problema aqui, que era grande, para um problema pequeno. Olha só. Tudo isso aqui representa a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu utilizei a segunda propriedade, tá certo? Vamos olhar aqui esses outros exemplos. Olha só, raiz com índice 15, expoente 20. Eu escolhi dividir por 5, tanto o índice como o expoente. 15 por 5 é 3. 20 por 5 é igual a 4. Cheguei a uma expressão mais fácil de resolver. Olha só, raiz com o índice 15 e o radicando com o expoente igual a 6.
vou dividir por 3, né? 15 por 3 é 5. E 6 dividido por 3 é 2, tá ok? Cheguei a uma expressão menor. Então, para isso serve as propriedades dos radicais, para resumir, para facilitar os meus cálculos, tá ok? Vamos agora dar uma olhadinha na terceira propriedade, que diz o seguinte: o radical de um produto é igual ao produto dos radicais de mesmo índice, tá ok? Ou seja, se você tem aqui uma raiz, onde lá no radicando tem um produto entre dois números, produto entre dois fatores, eu posso fazer o quê? Eu posso desmembrar, eu posso fazer uma raiz para cada um, olha só, uma raiz para cada um, colocando o mesmo índice para essas raízes, tá ok? É simplesmente isso a terceira propriedade. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, olha só. A raiz de 4 vezes 100, tá certo? Se eu fosse multiplicar 4 vezes 100, vai dar 400. Daí talvez você não iria saber qual é a raiz quadrada de 400. Mas como eu sei a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 100, eu vou desmembrar isso aí. Olha só como eu escrevo. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 100. Tá ok? Isso a terceira propriedade me permite eu fazer. A raiz quadrada de 4 é 2, a de 100 é 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Note que é bem mais fácil, tá? Olha só aqui, a raiz cúbica de 27 vezes 8, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso desmembrar esses membros. Eu vou fazer a raiz quadrada, a raiz cúbica de 27 e depois a raiz cúbica de 8. Olha só, raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 8, tá? A raiz cúbica de 27 é quanto? Aí você pode utilizar uma outra propriedade. Você pode fazer direto, tá ok? Dizer que é 3, mas pode usar aquela primeira propriedade, vocês lembram? Quando o índice for igual ao expoente do radicando, eu posso cancelar? Ah, professor, mas o índice é 1 e o expoente do radicando... Melhor, o índice é 3 e o expoente do radicando é 1. Não dá para cancelar, é verdade. Mas eu posso transformar esse índice do radicando aqui em 3 para poder cancelar, não posso? Posso. Como é que eu faço? É só eu escrever esse número 27 em forma de potência, de maneira que essa potência tenha expoente igual a 3. Como, professor? Olha só, o 27 é a mesma coisa que eu escrevi 3 elevado a 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Olha só, então eu cancelo 3 com 3 e chega a um resultado, que é 3. 3 vezes, certo? Mesma coisa acontece aqui com o 8. Ó. O índice é 3, o expoente aqui é 1. Aí não dá para cancelar. Mas o 8 eu posso escrever na forma de potência. O 8 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3. Aí eu posso cancelar 3 com 3 e tenho o 2 como resultado. Agora, 3 vezes 2 é igual a 6. É uma maneira de resolver esses problemas. Tá ok? Pois bem, essa foi a terceira propriedade. Vamos dar uma olhada aqui agora na quarta propriedade dos radicais. Ela diz assim: o radical de um quociente é igual ao quociente dos radicais de mesmo índice. Então, imagina agora você tendo aqui uma raiz e dentro dessa raiz, o radicando dela é uma fração, certo? O que a quarta propriedade diz? Ela diz que eu posso desmembrar esta fração, de forma que eu vou ter a raiz do número de cima, que é o numerador, sobre a raiz do número de baixo, que era o denominador, ok? De maneira que o índice dessas raízes sejam iguais ao índice da raiz original, tá ok? Eu posso desmembrar essas frações, tá certo? Vamos pegar os exemplos. Olha só, raiz quadrada de 64 sobre 16. Eu posso fazer raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 16. Tá ok? Raiz quadrada de 64 é 8, é 16 é 4. 8 por 4 é igual a 2. Não é isso? Vamos olhar aqui. Eu posso fazer também o inverso. Olha só, quando eu tenho aqui uma divisão de raízes, tá? Uma fração aqui de raízes, se o índice delas forem iguais, eu posso
fazer uma raiz só. Olha só como fez aqui, ó. Uma raiz só, com o índice 3, porque os índices são iguais, é isso? E aí eu coloco 2 elevado a 4 como sendo o numerador e o 2 como sendo o denominador, tá ok? Aí eu consigo também resolver esse problema, tá certo? E como que ficou esse finalzinho aqui, professor? Não sei se vocês lembram do ano passado, que quando eu levo um número de baixo para cima, ele vai com o sinal invertido, é isso? Aqui é 2 elevado a 1, lá embaixo, né? Eu vou levar ele para cima. Como ele vai para cima, ele vai com o sinal invertido, ele vai ficar lá em cima de 2 elevado a menos 1, tá? Aí vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 4, que já estava lá em cima, vezes 2 elevado a menos 1, tá ok? Aí, como é que resolve isso? Eu vou conservar a base, olha só, conservei a base e vou diminuir os expoentes, 4 menos 1, que vai dar igual a 3, né? 2 elevado a 3. Aí eu utilizo a primeira propriedade, cancelando 3 com 3 e tenho 2 como resultado. Tá ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe grandemente, tá ok? Respondam a atividade que está proposta e foi lançada no grupo de vocês, tá ok? Bom dia.